Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 25 de dezembro de 2020, é Natal. Feliz Natal para você, para toda a tua casa, tua família. Espero que você tenha passado uma véspera maravilhosa. Os almoços, de hoje, tradicionalmente falando, muitas famílias têm os seus almoços, mas outras já passaram juntas, do dia 24 para o dia 25, comemoraram. Quando chegou meia-noite, todo mundo festejou, todo mundo se alegrou, todo mundo celebrou, todo mundo se cumprimentou. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Para nós, Natal tem a data, tem a celebração, claro, tem alguns de nós fazemos as trocas de presentes, aproveitamos para dar aquilo que faltava, uma meia, uma camiseta, uma calça, mas assim a gente vai levando, assim a gente vai comemorando e celebrando. Isso é muito bom, termos a capacidade de nos alegrarmos, termos a capacidade de celebrarmos o dia, Isso é dádiva de Deus. Lembra quando a gente falou da ansiedade? Que a gente conversando a respeito, a gente entendeu que o ansioso, ele não vive o presente. Por quê? Porque ele está ancorado num passado sombrio, trágico, terrível por alguma razão, de alguma maneira, seja um trauma familiar, seja uma situação, uma circunstância que lhe aconteceu, e ele passou a ficar ansioso, Então o ansioso ele não vive o presente, enquanto o futuro, para o ansioso, é o martírio. Por quê? Porque a nossa mente, naturalmente falando, ela não gosta de, de surpresas. Então, o nosso cérebro, naturalmente, a nossa natureza, ele sempre vai querer se adiantar, querer calcular os prós e os contras, querer calcular as questões desfavoráveis e favoráveis. Isso faz parte da nossa natureza. Agora, o que faz o ansioso? O ansioso superpotencializa essa situação. Então a neurose, a paranoia, podem ser resultados, numa boa parte das vezes, fruto de algo que começou assim numa ansiedade natural, vamos chamar assim, e foi tomando proporções que faz com que a pessoa sofra muito por causa disso. Então, quando você, voltando à celebração do Natal, quando você para comemorar, para celebrar de maneira saudável, de uma maneira coerente, equilibrada, isso é maravilhoso, Então, Feliz Natal para você, dia 25 de dezembro, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor fez a diferença na nossa vida, e mais uma vez se constatou a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor. Por isso, a Deus toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Como é Natal? Oi, Luiz, tudo bem? Deus abençoe. Feliz Natal, hein, Luiz? Para você, para o Gustavo, para a Letícia, para a Cris, seus pais, a dona Efigênia, Márcia, Fábio, filhos, netos, a glória, a presença, o poder de Deus esteja sobre a vida de vocês, seu Augusto, também o João, a Roseli, a Ângela, a dona Polônia, familiares, filhos, netinha, sobrinho, neto, o Senhor abençoe a todos. Bispo Antônio, Deus abençoe o Bispo Antônio. Suzy, Priscila, o Senhor esteja sobre a sua casa, a sua família, filhos, netos, parentela, familiares, Deus abençoe também. Seu João, dona Dária, o Senhor esteja também sobre a dona Nadir, o seu Toninho, os meus pais, minhas tias,
os meus primos, netos, filhos, a glória, a presença, o poder de Deus se derramando. A Eva, sua turma aí, suas filhas, genros, netinho, o Carlos, o Senhor também abençoe a Cida, filhos, genro, o Senhor abençoe a todos vocês, a bênção do Senhor. Elomar, Wesley, filhos, né? Raquel, Kátia, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. O Senhor se derrame poderosamente. Amanda, familiares, Rosângela, a glória, a presença, o poder, o mover do Senhor sobre cada um, derramando da sua graça, do seu mover, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor? Eu quero passar por algumas passagens assim, e a partir dessas passagens, que são muito conhecidas, a gente vai comentar um pouquinho, depois a gente vai orar pelo nosso Natal, pela nossa casa, pela nossa família, em nome de Jesus. O primeiro texto que eu quero ler está em Lucas, capítulo 2, versículo 8. Lucas 2, versículo 8. Aliás, eu estou mandando um monte de música para vocês. Um monte não, né? 3, 4 músicas aí, 2 músicas por dia, né? Falando sobre o Natal, eu tenho assim, eu acho maravilhoso, porque a cultura europeia, a cultura brasileira também, americana, inglesa, né, falando sobre o Natal, pessoas cantando a respeito do Natal, é maravilhoso, e desde muito tempo, né? Desde os recitais, desde as cantatas, né? Johann Sebastian Bach, 1700 e pouco, já cantava sobre Jesus, a alegria dos homens. Então isso é maravilhoso, saber disso, né? Saber que, por incrível que pareça, como alguém que nasceu há 2000 e poucos anos atrás é comemorado aniversário todos os anos, é porque está vivo, porque só se comemora aniversário de quem está vivo, de quem está morto não se comemora. Ou se comemora, chega a comemorar algum tempo, mas durante tanto tempo assim não seria possível. E Jesus tem o seu aniversário comemorado todos os anos, há décadas, há centenas de anos, há alguns milhares de anos. Então isso é para nós que somos servos de Deus, tememos ao Senhor, isso é um dado impressionante, né? Como que alguém que nasceu numa vilinha tão pequenininha, né? Num contexto tão adverso, de maneira tão pobre, de uma dificuldade financeira extrema, pode, durante tantos anos, séculos e séculos e séculos, ainda ter a sua vinda, né, a sua existência comemorada e celebrada até os dias de hoje. Isso é maravilhoso, por isso que eu tenho te mandado essas cantatas e tudo. Eu sei que, claro, o ouvido de alguns de nós, né, não está acostumado a ouvir, né, por exemplo, Johann Sebastian Bach, né, cravo, né, oboé, violoncelo, né, mas isso é maravilhoso porque isso enriquece, isso é maravilhoso porque são gerações e gerações comemorando e celebrando o Natal. Isso é muito especial. Então, Lucas capítulo... Eu vou mandar mais música hoje de novo, só não mando para o pessoal do Instagram, eu sempre falo, vou repetir, o Instagram, ele bloqueia as músicas, né? Porque tem que ter uma série de protocolos, né? De questões, creio eu, de financeiro, de direitos autorais, enfim. Então eu tenho mandado somente para o Facebook e para o YouTube. Se você quiser assistir ou ver as músicas, ouvir as músicas, é só entrar no meu canal, né, Rubens Sá, ou entrar no Facebook também, com meu nome, ou então Comunidade em Cristo,
e você tem todas as músicas que eu vou relacionando todas elas ali, né? Infelizmente no Instagram eu não estou conseguindo colocar, mas no Facebook, no YouTube, tem com certeza. E hoje eu vou mandar mais música ainda. E desculpe se você não gosta, mas a gente vai colocando, tem música que a gente gosta mais, tem outras menos, mas a gente vai, na medida do possível, louvando ao Senhor, engrandecendo o seu nome, em nome de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 8 diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitado em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria, José e a criança deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser salvo da contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fenuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram, e que era viúva de 74 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Vou passar agora para Mateus, capítulo
Mateus capítulo 2, Mateus capítulo 2, diz assim: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque viram a sua estrela no Oriente, viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. O simples fato de lermos esse documento espiritual do nascimento do Senhor Jesus, o prometido das nações, isso é maravilhoso. E a palavra do Senhor diz, lá em Mateus, começando por Mateus, que havia exatamente toda uma constatação, não apenas do povo de Israel. Lembra que eu falei para vocês ontem? O Messias foi prometido às nações. Tanto é verdade que eu sempre peço para você pensar comigo sobre o sentimento, principalmente, né? Quem trabalha mais com a emoção, que é a cultura, que são as artes, que são filmes, novelas, teatros, livros que falam de um Salvador. Claro, dentro do contexto e da cultura e da geração de cada um, mas falam de alguém que viria, alguém que precisa vir, alguém que é necessário vir. Às vezes as pessoas até colocam esse sentimento, esse desejo, essa expectativa num político, né? Agora vai resolver o problema. Ou colocam num mito, num artista, num cantor, esse aqui era necessário para a humanidade. E na verdade, as pessoas estão expressando, refletindo algo, um sentimento que não está no coração. Qual é? De que realmente o nosso gênero humano, todo ser humano, durante todas as gerações, durante toda a existência da humanidade, sempre teve um vazio, um hiato, um espaço, um ambiente que nós, ignorantemente falando ou inocentemente falando, né, nós tentamos preencher o coração, esse vazio, com várias coisas. Mas não dá certo. Por quê? Porque esse vazio, esse cômodo no nosso coração, esse compartimento no nosso sentimento, né, na nossa existência, ele só pode ser ocupado por alguém. E esse alguém se chama o doador da vida, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o prometido das nações, o Messias, né? Como é que eles falam? O Deus conosco, o Emanuel, o Deus presente, o Salvador. Então,
Só Ele pode ocupar esse lugar. Ninguém pode ocupar, eu lembrei da palavra, o Machia, né? do hebraico, né? O Machia, o Messias, o ungido, o constituído, o enviado, o separado, o consagrado pelo Pai. Então, é essa condição espiritual que nos leva a comemorar o Natal de uma maneira tão especial e tão alegre, tão feliz, a despeito, por sobre, muito mais além do que um presente, do que uma festividade, do que uma árvore. Isso tudo pode fazer parte, né? Porque, claro, é a cultura, é a tradição, tudo bem, mas nós temos muito além disso, que é exatamente esse prometido, que o Senhor se moveu, que a Trindade pensou e repensou, antes da existência da humanidade, antes da existência do universo, lá na eternidade passada, a Trindade pensou e resolveu que alguém precisava fazer algo, porque aquele homem que seria formado lá na frente, na eternidade futura, não comportaria as condições para estabelecer uma ligação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, de maneira, vamos chamar assim, de maneira depurada, purificada. Então a Trindade, possivelmente, claro, eu estou falando de coisas, né, da maneira que eu enxergo, tá? Não está escrito isso na Bíblia. Mas a Trindade pensou, e a Trindade resolveu que alguém precisaria fazer algo, porque senão a humanidade não teria razão de existir, não teria razão de permanecer na sua existência. Porque a Trindade, ela formaria o homem com livre-arbítrio. Não que Deus não tenha para o homem tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável. Deus tem. Mas não é predestinação. Deus tem. Aqui é como se a gente fosse numa loja de roupas, né? Então, como se Deus fosse um costureiro, né? Como se Deus fosse um designer de roupas. Então, Deus tem aquela roupa, né? Aquele manequim que só serve em nós. Cada um de nós tem esse manequim que só serve em cada um de nós. O meu manequim não serve no teu manequim, espiritualmente falando. O teu manequim não serve no meu. Para cada um de nós. E Deus tem lá. Cabe a mim olhar ali pro cabideiro, né? Para a loja de roupa, e já está pago a roupa. Já foi paga. Está tudo certinho. Alfaiate, né? Na pessoa do Espírito Santo já fez tudo, né? Jesus, na pessoa de quem, aquele que comparece com o dinheiro ali, com o money, já pagou tudo, tá tudo feito. Deus fez a roupa, o Espírito Santo costurou os detalhes, né? Fez o vinco, passou, deixou bonitinho e Jesus comprou a roupa. Agora cabe a mim e a você e aqueles que estão ao nosso redor resolverem vestir ou não. Mas que o nosso Redentor, ele veio para realmente fazer a diferença antes dele e depois dele, né? Quer queiram, quer não, ele dividiu. Ele é o divisor de águas da existência do universo. Antes dele e depois dele. Ele nasceu. O prometido. Ele veio ao mundo. Como diz em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos. Porque ele é a plenitude dos tempos. Ele é, como diz a palavra, porque o fim da lei é Cristo. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E nós nos rendemos aos seus pés e o declaramos o nosso Senhor. E porque ele é o nosso Senhor, ele também é o nosso Salvador, como diz lá em Romanos capítulo 10. Então, a Bíblia fala o seguinte, olha que maravilhoso. Diz aqui,
em Mateus capítulo 2, perdão, em Lucas capítulo 2, diz assim: versículo 10, o anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, primeiro, é uma questão de alegria. Cabe a mim e a você desejarmos viver intencionalmente em alegria de espírito ou não. Então, o Natal é a manifestação perfeita, plena, infinita, eterna da alegria de Deus para com os homens. Por quê? Porque a alegria do Senhor não é a nossa força, como diz a palavra lá em Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se a alegria do Senhor é a nossa força, quem é a alegria do Senhor? De maneira física, de maneira manifesta, concreta, perfeita, Jesus Cristo. Ele é a alegria do Senhor. Não é assim que ele diz, quando ele é batizado por João Batista, né? Que ele se alegra. Não é assim que ele diz, quando o Senhor Jesus está lá, né? No Monte da Transfiguração, porque esse é o meu filho em quem me comprazo, esse é o meu filho em quem me alegro. A ele ouvi, como diz lá no Monte da Transfiguração. Por quê? Porque ele é a alegria perfeita, ele é a alegria do Senhor. E quando eu vivo essa alegria, quando eu me deixo tomar, incorporar por essa alegria, então eu vivo aquilo que diz a palavra no versículo 10, no versículo 9 de Lucas capítulo 2. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E essa parte aqui é maravilhosa. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: olha a visão espiritual. Veja o que Jesus veio inaugurar. Não diria inaugurar, ele veio resgatar. Ele não é o nosso resgatador, então ele veio resgatar. Veja só, diz assim: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Então, glória a Deus nas maiores alturas. Então Jesus veio exatamente para resgatar essa autoridade do gênero humano que foi perdida. Quando você vai lá para o Jardim do Éden, né, que você se lembra de como Adão e Eva foram colocados no Jardim do Éden, né, que eles foram formados somente na sexta-feira à tarde, né? Quer dizer, no apagar das luzes, quando tudo já estava totalmente criado, né? O universo já estava totalmente sincronizado, a perfeição do Senhor já estava manifesta. E aí o Senhor formou ao homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, como diz lá no livro de Gênesis. Então, o homem tinha a autoridade perfeita. E é aquilo que diz lá no livro de Salmos, né? Que os céus é do Senhor. Desculpe, os céus pertencem a Deus, mas a terra ele a deu aos homens. É assim que está escrito. Então, a palavra do Senhor, ela deixa muito bem claro que cabia ao homem, por uma autoridade delegada, né? Autoridade delegada por autoridade verdadeira, né?
constituída, eterna, que é de Deus, ele dá ao homem. Mas quando o homem, ao desobedecer a Deus, ouvindo, né, a palavra da serpente, o questionamento, a relativização da serpente, então o homem, ele se apequena, porque Pedro fala que aquilo que me controla é o meu Senhor, e eu passo a ser escravo daquilo que me controla, né? E Pedro está falando de maneira geral, mas agora eu estou pegando essa passagem de Pedro, essa verdade espiritual, e coloco diante daquilo que aconteceu com o gênero humano no Jardim do Éden. Por quê? Porque quando a serpente fala, relativiza a autoridade de Deus, e o homem recepciona essa relativização da verdade suprema, da verdade absoluta de Deus, o que acontece? O homem fica escravo de quem? Daquele que o dominou. Quem o dominou? A serpente. E a partir desse momento, desequilibra o universo, desequilibra a criação. E a Bíblia fala que por causa do pecado do homem, a terra ficou maldita. Lembre-se, alguns pregadores dizem que o homem ficou maldito. O homem, em nenhum momento, Deus amaldiçoou o homem. E nada na palavra de Deus fala que o Deus amaldiçoou o homem. Se você ouvir alguém pregar a respeito, pode ficar com o pé atrás, porque não é verdade. Mas a terra ficou amaldiçoada por causa da falta de autoridade do homem. E aí Deus, com certeza, confirmou essa maldição, dizendo que a terra seria maldita. Não que ele tenha amaldiçoado no sentido de ter feito ela ficar maldita. Não. Mas é a falta da autoridade do homem. Quando Jesus é prometido, e pena que não dá tempo, tem várias passagens de Isaías, mas bom, eu vou ler só a primeira passagem, que diz aqui, ó, Isaías 9, de 1 a 7. Isaías 9, de 1 a 7. Mas para a terra que estava aflita, olha, o Senhor está falando da terra, o Senhor não está falando do homem. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo e a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda bota que anda, o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ou seja, o Senhor Jesus, ele vem exatamente numa condição. E qual a condição? Se fazendo menor, ó, presta atenção, menor do que o homem. Por quê? Porque ele se fez bebê. Ele nasceu como a semente de uma mulher, como diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, ele vem numa condição até menor. Veja só, ele foi colocado num coxo, a gente chama poeticamente de manjedoura, mas é coxo, é onde os animais domésticos comem, né? Chama coxo. Então ele nasceu num coxo, não tinha enxoval. Ele nasceu em panos, em retalhos de panos, porque a Bíblia fala que eram faixas de panos, né? Nem pano inteiro era. Nem para fazer um lençolzinho, alguma coisa mais delicada, ele teve. E não havia lugar para ele. Então, havia todo um contexto. Por quê?
porque a terra estava, entre aspas, contaminada. E ele, para nascer de uma maneira, vamos chamar, depurada, limpa, ele nasce em meio, desculpe o termo, mas em meio, entre aspas, à sujeira de animais, ao cheiro de animais. Porque cheiro de curral, todo mundo sabe como que é cheiro de curral. Imagina numa estrebaria, que era onde os animais eram colocados debaixo, né? Geralmente a casa ficava, geralmente as casas eram assobradadas, né? Porque tinha, por causa da região, da temperatura, do clima, então ficava assobradada. E embaixo se colocavam os animais domésticos que, vamos chamar assim, fazia parte integrante do trabalho daquela família. Então era o burro de carga, eram os animais mais próximos, assim, tipo galinha, que dava ovo, que punha ovo, aquela coisa toda. Então eles ficavam ali, guardados ali. Então Jesus nasce nesse ambiente. Por quê? Porque ele precisava estar num ambiente depurado da contaminação, da maldição. E porque ele nasceu assim, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Ou seja, ele é, como diz Paulo lá no livro de Romanos, ele é o outro Adão, é o segundo Adão, né? Eu sempre falo, né, que ele teve o privilégio de nascer menino. Adão não. Quando Adão foi criado, já foi criado adulto, né? Mas ele teve o privilégio de nascer menino. E por que o privilégio de nascer menino? Porque ele passou durante toda a sua história de vida aqui na Terra naquela qualidade do menino, né? De ser uma pessoa que contava, que sonhava, que projetava de maneira boa todas as coisas. Não que ele não conhecesse o homem, porque a Bíblia diz que Jesus conhece o gênero humano, Jesus conhece o homem, né? Não é isso. Mas ele permaneceu ileso a toda a contaminação humana. Para quê? Para que os anjos pudessem dizer assim, Lucas capítulo 2, glória a Deus nas maiores alturas, porque verdadeiramente nasceria alguém do gênero humano que pudesse ter autoridade para enfrentar, para avançar, para romper nas alturas. Lembra que eu falei para você das regiões celestiais? É por isso que no Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, assim na terra como no céu. Porque lá no terceiro céu, lá nas regiões onde a habitação de Deus está tudo bem. Depois tem uma parte, lembra que eu falei da clara do ovo? Como se fosse a clara do ovo, que é uma, vamos dizer assim, é um invólucro que não permite a plena manifestação entre Deus e o homem, a não ser que, vou repetir, a não ser que o homem tenha autoridade para furar essa resistência, essa trincheira espiritual. Por isso que os anjos dizem, glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Então o nascimento de Jesus, eu poderia falar de muitas coisas, mas é também um posicionamento de alguém que, representante digno, justo, depurado, purificado, constituído, completamente limpo em todos os sentidos, que poderia furar esse bloqueio, poderia romper com esse bloqueio e fazer a ponte entre, né, na figura do ovo, entre a gema
e a casca do ovo e o infinito Deus Todo-Poderoso, o eterno Deus, e é Jesus Cristo. Daí ele ser a ponte, né, da eternidade, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por quê? Porque ele reunia todas as qualidades, toda a constituição, para se derramar, para se posicionar. De que maneira? Como menino, totalmente limitado, totalmente dependente dos seus pais, sim, mas principalmente dependente de Deus. Daí a palavra no livro dos Salmos, e Jesus mais tarde repetir em relação às crianças, que é deles que vem o verdadeiro louvor. Alguém poderia dizer, mas criança, o verdadeiro louvor, criança só chora. Criança que, nesse contexto, é criança bebê, né? Mas criança só chora exatamente porque o bebê chora. E por que o verdadeiro louvor? Qual a razão? E a palavra do Senhor fala que até o bebê chorando é uma arma de guerra no mundo espiritual. Aí você vai falar, mas meu Deus, que palavra é essa que eu não estou entendendo? Não, calma. Por que é o bebê chorando é o verdadeiro louvor? Porque é o choro da dependência. Porque é o choro da completa dependência de Deus, claro, na figura dos seus pais, dos seus responsáveis. Então, quando Jesus chorou, ele estava declarando ali, claro, era bebê, não sabia, mas eu estou dizendo para você, ele estava declarando a completa dependência. E por que o menino nos nasceu? Porque ele continuou dependente durante toda a sua história de vida. Então, quando eu comemoro o Natal, eu tenho essa consciência. Essa consciência, agora você vai entender, de um menino. Não no sentido da maturidade, não é isso. Mas no sentido de depender, de desejar o melhor, de profetizar o melhor, de andar como quem se alegra, como quem brinca. Diria alguns teólogos do passado que a Trindade está dançando e nos convidando a dançar com eles em roda, né? O povo judeu, nas festas, nas celebrações, assim na cultura deles, eles dançam em roda, né? Aí tem o pai, tem a mãe, tem o tio, tem o sobrinho, tem o neto, todo mundo dançando em roda. Por quê? Porque é exatamente esse sentimento, onde a Trindade está dançando em alegria, em festa, porque Jesus nasceu. Então, paz na terra aos homens a quem ele quer bem, e glórias a Deus nas maiores alturas. Por quê? Porque tudo aquilo que fazia diferenciação, que nos separava da glória de Deus, da plenitude dos céus, foi rompida. Por isso que o véu se rasga quando Jesus expira e quando ele diz está consumado, porque é a evidência física daquilo que aconteceu nas regiões celestiais no nascimento de Jesus Cristo. É Natal. Feliz Natal em nome de Jesus, já falei demais. Então, é Natal, é tempo de alegria, é tempo de festa, é tempo de comemoração, a plenitude do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, celebrando, se alegrando, porque em tudo que aconteceu nesse ano, tudo, né? Eu falava para um pessoal ontem à noite, né? Eu falava assim, olha, se para alguns ou para muitos esse ano foi terrível, trágico, e está aí as famílias enlutadas por uma série de razões, principalmente da pandemia, do outro, nós devemos celebrar e nos alegrar, porque para nós, a gente poderia falar que foi o Shabá, né? Um momento de reflexão, de meditação, como se a nossa casa fosse o próprio retiro espiritual. E nós nos alegramos, porque nele nós conseguimos suplantar, como diz a Bíblia, com meu Deus eu salto muralhas. Então, em Deus, nós saltamos essas muralhas do ano de 2020. E isso é maravilhoso. Então nós celebramos o Natal
Por que nós celebramos? Porque ele está vivo. Porque um dia ele se propôs a romper com toda a resistência que o próprio gênero humano causou, mas que nele, na sua santidade, na sua consagração, nas suas atividades, no seu ministério, nas suas palavras, na sua intercessão sacerdotal, na sua oração, no seu clamor, no seu amor, na sua compaixão, ele nos tornou a estarmos ligados em Deus através dele e por causa dele. Porque a Bíblia diz, porque por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Glórias a ele eternamente. Amém. Vamos orar? Glória a Deus e agradecer por esse Natal maravilhoso? Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por esse Natal. Por tantos de nós estarmos aqui como quem sonha, dizendo grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres, estamos celebrando, estamos como o povo lá do tempo de Neemias, quando contemplaram a obra do Senhor, naqueles muros, 52 dias, para construírem toda uma muralha de uma cidade inteira. E quando eles viram a obra do Senhor terminada, eles se alegraram e regozijaram, e haviam coros de homens e mulheres cantando e louvando ao Senhor. É como se nós, Senhor, estivéssemos olhando e contemplando, ó Deus, as nossas muralhas, a nossa proteção, o nosso livramento, o nosso suprimento, ter sido maior do que tudo que aconteceu, todas as adversidades que aconteceram ao nosso redor. Por isso, ó Senhor, é Natal. A Ti todo louvor, toda festa, toda alegria, todo regozijo, porque o Senhor nasceu, o Senhor se propôs a arriscar a humanidade, a estabelecer a humanidade antes do Senhor e depois do Senhor. A Ti todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Vem com a Tua cura, com a Tua saúde, visita os avós, os tios, os idosos, os pais, filhos, sobrinhos, netos, o marido, a esposa, as famílias aqui conosco, cada um de nós. Derrama-te, visita-nos com a Tua cura, veias, artérias, ouvidos, olhos, membros, músculos, órgãos. Toca, visita, restaura, traz a saúde, a cura, o renovo, e nós Te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre o nosso país. Enquanto estamos aqui, nos alegrando, quantos não estão por esse Brasil afora, nos hospitais, nos velórios, nos cemitérios, enlutados, sofrendo, tragédias, que não tem nem vocabulário, não tem palavras. Por isso, ó Deus, vem com Teu consolo, com Teu conforto. E como esse anjo anunciou aos pastores, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Senhor, que o Senhor nos queira bem como nação, como país, como Brasil, como povo. Tem misericórdia de nós, sara a nossa terra, liberta-nos, ó Deus, cura a nossa terra, liberta o nosso povo, a nossa nação brasileira da destruição, da corrupção, da pobreza, da miséria, da destruição. Senhor Deus de maravilhas, derrama-te sobre nós, derrama-te com o Teu mover do Teu Santo Espírito, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e que nós possamos, como nação, declarar que existe um Deus todo-poderoso que fez o céu e a terra, e nós somos filhos desse Deus, o Deus todo-poderoso. Por isso, derrama-te sobre nós, e nós Te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém?
Glória a Deus em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, e também que seja um Natal, para você que vai almoçar aí com os familiares, um Natal maravilhoso, cheio de celebração, de gratidão e reconhecimento que só existe um, que é o nosso presente dos céus, que se chama Jesus Cristo, o doador da vida, o mediador entre Deus e os homens. Que o Senhor te abençoe, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Feliz Natal, feliz Natividade, como diz lá no espanhol, e que o Senhor se derrame maravilhosamente sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amanhã, dia 26, amanhã é sábado, né? Estaremos de volta aqui a partir das 10 horas. As musiquinhas eu vou mandar para você, mas vou mandar só pro Facebook e pro YouTube. Eu não estou conseguindo colocar no Instagram por causa de lei autoral, essas coisas todas. YouTube não, o YouTube está recebendo e o Facebook também. Então eu vou mandar pelo YouTube e pelo Facebook, tá bom? Deus abençoe, um beijo para você, um almoço maravilhoso, uma sexta-feira, um feriado de 25 de dezembro muito especial, de descanso, regozijo, alegria e principalmente reconhecimento que existe o Salvador, o prometido das nações. Ele é real, o nosso Redentor vive. Um beijo para você, até amanhã, fique na paz. Tchau, tchau.